Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a parte 2 da apostila, que é referente às atividades de número 7 a 12. Nós estudamos sobre conjuntos na aula passada e agora vamos ver conjuntos numéricos. Vamos começar aqui. Conjunto N dos números naturais. O conjunto N dos números naturais é formado por... O conjunto N é 0, 1, 2, 3, 4... ou o N com esse sinalzinho de asterisco, que significa que é a exclusão do zero. Então, sempre que vocês verem que é conjunto dos números naturais, vocês sabem que vai ser os números positivos e inteiros. Mas, ele só vai ter o zero excluído quando ele tiver esse sinalzinho. Por exemplo, enumerar os elementos escrevendo os conjuntos. Conjunto A, x, tá ok. X pertence aos números naturais e x é maior ou igual a 7 e menor do que 11. Bom, pessoal, vamos montar esse conjunto. Se o x ele é maior e igual a 7, a gente vai começar do 7. E ele é menor do que 11, então o 11 não entra. Então, esse conjunto vai ser 7, 8, 9 e 10. Na letra B, o conjunto B, x tá ok. X é igual a 2n elevado ao cubo menos 1, e n é maior ou igual a 1 e menor do que 5. Então, pessoal, a condição para a gente achar esse valor é aquela equação 2n elevado ao cubo menos 1. Primeira coisa que eu vou achar, quais são os conjuntos, quais são os números que tem dentro desse conjunto. Quem são os valores de n? Eu sei que ele é maior e igual a 1. Então, eu vou começar do 1. E menor do que 5, significa que eu vou de 1 até o número 4. Então, vai ser 1, 2, 3 e 4. Só que aí, pessoal, esse não é o meu conjunto, esse é o valor de n. O valor que eu preciso é o que está ali, ó, o resultado daquela equação. Então, eu vou pegar a equação e vou substituir os valores. O primeiro valor de n que eu tenho é o 1. Então, aqui eu vou colocar 2 vezes 1 elevado ao cubo menos 1 e vou resolver. 1 elevado ao cubo é igual a 1. 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 é igual a 2, menos 1, que é igual a 1. O segundo valor é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 elevado ao cubo menos 1. Primeira coisa que a gente resolve é quanto que é 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 é igual a 4, vezes 2 é igual a 8. Então, aqui vai ficar 2 vezes 8 menos 1. 2 vezes 8 é igual a 16 e 16 menos 1 é igual a 15. O terceiro valor é 3. Então, vou colocar 2 vezes 3 elevado ao cubo menos 1. Mesma coisa. 2 vezes, quanto que é 3 elevado ao cubo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Então, vai ficar 2 vezes 27 menos 1. 2 vezes 27 é igual a 54, menos 1 é igual a 53. E o último valor, que é o 4, vou elevar ele ao cubo. 4 elevado ao cubo é igual a 64. Então, 2 vezes 64 menos 1. 2 vezes 64 é igual a 128. E menos 1 é igual a 127. Então, achei o meu conjunto. O conjunto B é 1, 15, 53 e 127. Conjunto Z dos números inteiros. Os números negativos foram reunidos aos naturais, configurando o que chamamos de conjunto Z dos números inteiros. Então, pessoal, vimos que o grupo dos números naturais, o conjunto dos números naturais, são os números de 0, 1, 2, 3, são os números positivos. E os números inteiros vai ser os números também positivo, mas também o negativo. Então, tá aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Nós temos também que o Z, quando ele tiver o sinal de asterisco, ele quer dizer que são todos os números excluindo o zero. O zero foi excluído do conjunto. Aqui, Z mais é um inteiro positivo, então, conjunto dos números inteiros não negativos. Z menos, que é 0, menos 1, menos 2, menos 3, será o conjunto dos números inteiros negativos. Por exemplo, vamos relacionar os elementos
e os conjuntos dados utilizando o símbolo de pertence e não pertence. Olha aqui. 4 pertence aos números naturais? Pertence, certo? Menos 3 pertence aos números naturais que exclui o zero? Não pertence, porque nos números naturais não tem número negativo. E o menos 6, ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence. O menos 6 pertence. E agora, 2/3, ele pertence aos inteiros negativos? Não pertence, porque ele é uma fração, e a fração não faz parte do conjunto dos números inteiros. Número 2. Calcular o valor da expressão 3x menos 8 para x igual a menos 2. Gente, nada mais é do que pegar o valorzinho que está ali no x e substituir na equação. Se é 3x menos 8, aonde tem x, eu vou substituir por menos 2. Então, vai ficar 3 vezes menos 2, menos 8. Mais com menos é igual a menos. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, 6, menos 8. Sinais iguais a gente soma e conserva o sinal. Então, vai ficar igual a menos 14. Conjunto Q dos números racionais. O conjunto dos números racionais é formado por todos os números escritos na forma A sobre B. Quer dizer, a forma fracionária, né, pessoal? Onde A é um número inteiro qualquer e B é um número inteiro qualquer, mas diferente de zero. Então, ele é indicado por Q e representado da seguinte forma. X tal que x, AB, o A tem que ser pertencente aos conjuntos dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros, excluindo zero. Ele não pode ser zero. Todo número racional também pode ser representado na forma decimal. Por exemplo, na forma exata, quando conseguimos representá-lo por número finito de algarismos, tipo 6 dividido por 10, vai ser 0,6. Então, o 3, ou melhor dizendo, o número 0,6. Se a gente colocar ele em forma de fração, vai ficar 6 sobre 10, que é o mesmo de 3 sobre 5. O 3 pertence aos conjuntos inteiros e o 5 também está no conjunto dos números inteiros, naquele grupo ali que exclui o zero, porque não pode ser zero. Na forma não exata, é a forma periódica. É aquele que é 0,66666. Nós estudamos esses dias, a gente estudou ele, que a gente foi descobrir como que fazia aquele número virar decimal. 0,7 a gente sabe que é 7 sobre 10. E a forma decimal de 0,77777, a gente sabe que é 7 sobre 9. Então, essa é a representação, porque o 7 está nos conjuntos dos números inteiros e o 9 também, e não é igual a zero. Vamos agora calcular valores racionais de 2/3 mais 1/4. Vamos lá, pessoal. Denominadores diferentes, o que a gente faz? A gente tira o mínimo múltiplo comum. O que é tirar o mínimo? Eu vou colocar o 3 e o 4 e vou dividir pelo menor número. Se tem pelo menos um número par, eu começo por 2. Então, 2 não divide pelo 3, eu vou manter o 3. 4 dividido por 2 é igual a 2, então já tem o 2 ali. Agora, eu vou dividir por 2 de novo. 4 dividido por 2 é igual a 1. Beleza, então, tem 2, 2. Agora, 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Beleza, encerrei. Eu coloquei 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é igual a 4, vezes 3 é igual a 12. Esse é o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4. Aí, para eu saber os valores que vai ficar em cima, eu vou pegar o 12 que eu achei, vou dividir pelo 3 e multiplicar pelo 12. Quanto que é 12 dividido por 3? 4. E 4 vezes 2 é igual a 8. Agora, a mesma coisa. Quanto que é 12 dividido por 4? 3. 3 vezes 1, 3. Então, eu achei que é 8 mais 3 dividido por 12. E 8 mais 3 é igual a 11 sobre 12 avos. Conjunto I dos números irracionais. O conjunto I dos números irracionais é formado por números cujas formas decimais não são exatas nem periódicas. Gente, olha só, a aula passada que eu estava estudando com vocês, a gente foi lá. Números decimais.
0,6, 0,6666, ou então 0,656565. Quando ele é 656565, a gente sabe que ele vai ser o quê? 65 dividido por 99. Quando é 0,6, eu sei que é 6 sobre 10. Se ele é 0,6666, eu sei que é 6 sobre 9. Só que os números irracionais são aqueles que têm vários números. O número não repete. Por exemplo, o número π. Ele é 3,141592 e por aí vai. Se ele fosse 3,14141414, seria uma dízima periódica, mas não é. Outro número é radicais do tipo 1,4142, 1,7320, entendeu? Então, esses são os números irracionais, representados pela letra I. Conjunto R dos números reais. O conjunto R dos números reais é formado pela união do conjunto Q dos números racionais com o conjunto I dos números irracionais. Então, pessoal, ele vai envolver quem? Ele vai envolver todos os conjuntos. Intervalos reais. Há ainda um subconjunto relacionado com os números reais que são chamados de intervalos. Gente, vamos aprender a representar esses números no intervalo. Ó. Sejam A e B, números reais, e A menor do que B, temos os seguintes intervalos reais. Ó, primeiro, o intervalo aberto de extremos. Ali você pode perceber que o colchete está aberto tanto para o A quanto para o B. Não é um colchete fechado. Então, x pertence aos reais, tal que x é maior do que A e menor do que B. Pessoal, se o x ele é maior sem o igual, ele é aberto. Se ele for maior ou igual, o colchetinho ali vai ser fechado. E para representar na reta numérica, tá vendo que o x é maior do que A. Então, o x vai estar bem aqui, ó, bem nessa parte pretinha aqui. E também é menor do que B. Então, eu vou colocar o x entre A e B. E, como não tem igual aqui e como aqui está aberto, quer dizer que a bolinha vai ser aberta. Ela não vai ser preenchida, ok? Intervalo fechado de extremos. Fechado quer dizer o quê? Que os colchetes estarão fechados e que aquele maior e menor vai ter uma igualdade. Então, intervalo fechado de extremos. A e B, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Se ele está ali entre o A e o B, significa que ele vai estar bem aqui, entre o A e o B, e como tem a igualdade, como o colchete é fechado, então as duas bolinhas ficarão fechadas. Como aqui, ó, intervalo à direita ou fechado à esquerda de extremos. Olha só, o A está fechado, o B está aberto. Então, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A e menor do que B. Aqui, ele é maior ou igual a A. Se tem a igualdade, a bolinha vai ser fechada. Se o colchete está fechado, ó, se aqui tem uma igualdade, significa que aqui o colchete tem que ser fechado. Não tem como aqui ele ser fechado e ali não ter o sinal de igual, tá bom? Então, se ele está entre o B e o A, eu vou fazer a representação dele entre B e o A. E aí, eu vou olhar o sinal para saber se a bolinha é aberta ou fechada. Como aqui o x ele é menor do que B, não tem igualdade, ele é aberto. Como aqui o x ele é maior do que A e tem a igualdade, ele vai estar aqui maior do que A e bolinha fechada. O mesmo aqui, intervalo aberto à esquerda ou fechado à direita de extremos. Então, aqui, ó, ele está aberto aqui no A, fechado no B. Significa que ele vai ser maior do que x e menor igual a zero, porque aqui, ó, ele tá fechado. Então, na representação, ele tá aqui, ó, o x, maior do que A, né? Aqui ele vai ser maior do que A, menor igual a B. Para representar a igualdade, eu fecho a bolinha. Como não tem igualdade, como ele é um conjunto aberto, aqui vai ficar aberto. Por exemplo, vamos representar na reta real os seguintes intervalos. Aqui, só olhar o 1 e o 3, eu já sei que
Para o menos 1 vai ser aberto, para o 3 a bolinha vai ser fechada. Então, x pertence aos reais, tá o quê? X vai ser maior do que menos 1, menor ou igual a 3. O que significa, gente? Significa que eu vou marcar a linha acima do menos 1 e abaixo do 3, e a bolinha do 3 vai estar fechada, ok? Letra B. 2 e 6. Os colchetes estão fechados, os dois sinais têm igualdade, significa que as minhas duas bolinhas estarão fechadas. E eu vou marcar aonde? Entre o 2 e entre o 6. Então, tá aqui, ó. O X tá bem aqui, ó. Entre o 2 e o 6. Bolinha fechada, igualdade, igualdade. Colchete fechado, colchete fechado. Letra C. Ele vai ser aberto para o infinito e aberto para 1. Então, X vai ser menor do que 1. Vamos representar? Se ele é menor do que 1 e não tem aonde o limite dele, quer dizer que ele vai até o infinito. Então, eu vou pegar o 1, como ali ele não tem igualdade, como o colchete está virado, ele é aberto. Então, eu vou representar 1 na reta numérica, na reta, com a bolinha aberta, e vou levar até o final da linha, aonde marca que ele é infinito, ok? Pessoal, por hoje é só. Espero que tenham compreendido a matéria de conjuntos numéricos, intervalo. É uma matéria muito gostosa de trabalhar. Eu amo trabalhar com intervalo, com conjuntos. E, tendo dúvida, me procurem. Espero que dê tudo certo. Beijo para vocês e até a próxima semana.